Seu Anderson, Emanuel, passeou, meu irmão. Passeou, pastor, passeou a todos. Emanuel, crente. Aí o Anderson, menino, vou querer ver, hein? Que é isso, Anderson? Tá com a camisa manchada? Rapaz, bota um bolso, né? O pobre, ele fala o seguinte, ó. Ele pega um bolso bem legal, aí cobre isso aí, né? Isso aí que eu chamo de homem fiel, ó. Não tem esperança mais nenhuma. E ainda fica com isso no peito. Aí é fiel, aí é cristão. Antes de quero mal bem antes. Então vamos lá. Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando Hamartiologia, a doutrina do pecado. Você também pode estudar conosco. Você querendo, você pode estudar conosco por este telefone aqui, ó. Eu vou colocar aqui na sua tela, certo? Esse telefone é o WhatsApp e você pode ligar para ele, mandar uma mensagem de texto, certo? 85, que é o código de Fortaleza, é 98938 0246. Então, mande uma mensagem de WhatsApp para esse número, 98938 0246, e seja abençoado. Né? Você não pode perder, você não vai ficar de fora. Então, faça a sua matrícula, é um curso de 2 anos, e você pode se matricular com uma mensalidade acessível que todos podem fazer. Então, agora nós vamos para nossa matéria de hoje. Nós vamos ler o Gênesis 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em tua presença nesta noite para aprendermos contigo. Pedimos que nos direcione, pedimos que nos dirija os passos, pedimos que nos abençoe, pedimos que proteja-nos, pedimos que nos ilumine, que nos ensine, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ver sobre o pecado original. Passeou, irmã Rosângela? Então, Paz do Senhor, pastor Gilberto, paz, seus irmãos. amém. Saudade, rapaz. Quer matar os irmãos, é? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre pecado original. Nós já vimos, né, do ponto de vista bíblico. Agora nós vamos ver do ponto de vista teológico. Esse texto, esse termo, né, pecado original, ele é usado para indicar duas coisas: o estado e a condição do pecador depois da queda. Então, o pecado original, ele diz duas coisas. Qual é o estado do pecador e qual é a sua condição? Né? Vai nos dizer que
nós somos seres culpados, portanto, passíveis de condenação, e que o nosso estado é um estado de corrupção, ou seja, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Chama-se pecado original porque é derivado da raiz original da raça humana, ou seja, Adão e Eva. Porque está presente na vida de qualquer indivíduo desde a hora do seu nascimento e, portanto, não pode ser considerado como imitação, como era ensinamento de Pelágio, que dizia que a gente imita os outros. Mas o pecado original, ele está dentro de nós como natureza pecaminosa, porque é a raiz interna de todos os pecados concretizados. Ou seja, como nós vimos na aula de Gênesis 3, o pecado ele começa no nosso interior e se manifesta através dos nossos membros, quer olhos, quer ouvidos, quando ouvimos aquilo que não devíamos, quer membros do corpo, quando batemos em alguém, quando os usamos de maneira equivocada. Então, o pecado original, como nós já vimos, tem duas coisas. Primeiro, é culpa. O ser humano, depois do pecado original, é um ser que tem culpa. Expressa a relação que há entre o pecado e a justiça. É a penalidade da lei. Expressa a relação que há entre o pecado e a justiça. Então, nós éramos para sermos justos. Como nossos primeiros pais, e eu já disse na Bíblia. O pessoal está dando para ouvir? Tá sim, pastor. Tá. Então, eu quero pedir a todos que, na hora que você tiver uma dúvida, você pode Pastor. ligar seu telefone. Oi. Eu só estou percebendo que está cortando muito aqui. Não sei se é a internet, não sei. Está cortando muito a fala do senhor. Tá para vocês também, pessoal, assim? Para mim tá bom. Aqui tá normal. É a dele, é por Para causa mim da tá camisa. ok. Troca de camisa, Anderson. A energia aí tá fraca mesmo. Troca a camisa que pega. Viu? Tá certo, pastor. Então, vamos lá. É a penalidade da lei. Então, a lei diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós, quando estamos falando em culpa, nós estamos falando em réu passivo de condenação. Existe uma interpretação equivocada que é a de que nós vamos ser condenados depois do juízo final. Isso não é bem assim. Qual é o ensinamento da Escritura? É que nós já estamos condenados. É que nós já estamos condenados. Nós já nascemos debaixo de culpa. Nós temos a culpa. Nosso pai, nosso representante. Nós já vimos que na Escritura não tem o eu, tem o nós. Que o judaísmo desconhecia essa história do indivíduo, mas ele conhecia a história da coletividade, do grupo, da família, da associação. Então, todas as pessoas estavam dentro de um grupo e eram liderados por uma pessoa. Então, todos nós, da raça humana, estamos dentro de um grupo. Então, o que significa que nós estamos debaixo de condenação? Nós já nascemos
Com isso se quer dizer merecimento de punição ou obrigação de prestar satisfação à justiça de Deus pela violação da lei. Então Deus deu uma lei e nossos pais quebraram. Então nós agora já nascemos debaixo de culpa. No dia que você descobre que todo ser humano já nasce culpado, foi por isso que a Igreja Católica resolveu batizar crianças. Porque para a Igreja Católica, o batismo é um momento onde a pessoa passa a pertencer à igreja e é salva. Então, muita gente pensa equivocadamente que criança, ela não tem pecado. Isso não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é como diz Davi: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecados me concebeu a minha mãe. Então, quando nós descobrimos que nós já nascemos culpados e que somos merecedores de castigo, então nós buscamos voltar para Deus o mais rápido possível e também levar outros a voltarem para Deus, a se voltarem para Deus, a se converterem a Deus, inclusive as crianças. Porque a pessoa não é salva porque é criança. Se fosse assim, era só Jesus nos transformar em crianças. Mas a pessoa é salva pela fé. Então, todo ser humano que nasce, cada bebê que nasce, já vem com uma doença na alma. Já vem com uma doença em seu interior. Chama-se natureza pecaminosa. E ele já é um ser culpado. E o pecado vai se manifestar, esse pecado que está dentro, que já nasce conosco, vai se manifestar, é questão de tempo. Se você quiser ver, é só você pegar 2 bebês e colocar um do lado do outro, e colocar um brinquedo só. Você vai ver a natureza pecaminosa ali, se manifestando. Um querendo tomar do outro, um tacando o brinquedo na cabeça do outro. Um puxando no cabelo do outro, aí vai ter choro. Então você vai ver que nós já... Quando a gente entende isso, eis que eu nasci em iniquidade, que eu já nasci perdido. Jesus diz: quem não crê em mim já está condenado. Não é sério. O juízo final é só para dizer por que a pessoa foi condenada. Então, a primeira coisa é a culpa. Aí nós vamos ver a parte bíblica. E o Senhor Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que deles comer, certamente, é o advérbio, certamente morrerás. Então, Adão e Eva, no dia que comeram, morreram. Ou seja, foram separados. A palavra morte é separação. Então, nós já vimos que tem 3 tipos de morte. A primeira separação é interna. É a separação entre Deus e a nossa alma. A segunda separação é entre Deus e o nosso corpo, quando o corpo morre. E a terceira separação é o fogo eterno, é quando a gente vai com alma e corpo para o inferno. Então, Deus deu uma lei, só uma. Porque a Bíblia tem um princípio: quem é fiel no pouco também é fiel no muito.
Se Adão tivesse sido fiel no pouco, seria fiel no muito. Para se testar alguém, não precisa fazer uma grande prova. Pelo contrário. Se você testa alguém, você está desconfiado que fulano é ladrão, aí você não... se você colocar 1 milhão, qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem o hábito de roubar, ela se sente tentada, porque é muito dinheiro. Mas se você quiser ver se a pessoa é realmente leal ou se ela é ladra ou ladrão, você coloca R$ 10 ali e aqueles R$ 10 vão sumir. Então, quando Deus vai testar Adão e Eva, não precisa de um grande teste. Precisa de algo pequeno. Porque quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Então, nós já vimos esse texto que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí, o que acontece? Acontece agora a exteriorização daquilo que aconteceu em seu interior. Ela toma do fruto. No coração, ela já tinha tomado há muito tempo. Ela já tinha comido há muito tempo. Mas agora, aquilo que estava no seu coração se transforma num ato. O ato de tomar e comer. Então, a qualquer momento, vocês podem fazer pergunta. Por causa disso, todos estão debaixo de condenação por causa do pecado original. Todo ser humano que ainda não nasceu de novo está debaixo de condenação. Paulo diz assim: pois, como por uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, quando Adão pecou, todos nós fomos condenados com ele. Todos nós. E existe uma diferença entre com ele e nele. Então, todos nós fomos condenados juntamente com Adão. Então, a primeira coisa que se descobre é que nós já nascemos culpados. Nós não vamos nos tornar culpados quando nós cometermos o pecado do lado de fora. Mas nós já somos culpados por causa desse pecado que Adão cometeu e nós estávamos nele. Ele era o nosso representante. A segunda coisa é a corrupção. O ser humano nasce corrompido. É o que a gente chama de natureza caída. Então tem a culpa. Então todos nós já nascemos culpados. Então todas as pessoas deste mundo, elas estão culpadas e são réus e rés passíveis de condenação. Por isso, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque somente a graça de Deus pode livrar o ser humano da condenação da sua culpa. Então, nós temos que pregar, nós temos que, nas igrejas, fazermos trabalho com as crianças para que elas se convertam. Porque toda criança já nasce, como disse Davi, debaixo de condenação. Então, o primeiro mal é dentro, é interno. Então, todos nós recebemos a culpa de Adão. Então, todo ser humano que entra, diga mesmo. Até que pastor, alguém... então não é errado a gente evangelizar crianças e fazer apelo para que elas aceitem a Jesus, né? É o mais certo possível. É o mais certo possível. Valeu, Anderson. Tá melhorando, viu? Tirou a camisa? Então, vamos lá.
que acontece? Deu para entender, pessoal? Sim. Deu, Pessoal, Eu sim, pastor. Não, ainda estou com a camisa, tá bom, viu? eu preciso de resposta de vocês, pessoal. Que senão eu fico aqui sem saber se vocês entenderam, se não entenderam. Né? É, meu Então, pastor. oi. Então, a explicação lógica seria justamente porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós temos um monte de texto, nós já vimos aqui, pela culpa de um, pela desobediência de um, todos foram condenados. Então, todos Então, a todos. independentemente da idade, né, mesmo sendo crianças, também necessitam da pregação do evangelho, né? É porque o grande problema é que a gente pensou o seguinte: o pecado é externo. Não foi isso, pessoal? Foi, pastor, foi sim. Sim. Vamos lá, pessoal. O que nos ensinaram, a mim e a você, é que o pecado é, antes de tudo, algo externo. Correto? Correto, que é aquilo que é tipo só que é consumado, né? Isso. Foi assim, irmã Rosângela? Foi assim, Emanuel? Não, pastor. Hã? Tá passando um avião aqui, deixa o avião passar. Certo. A pessoa peca primeiro no coração, depois. Mas eu estou dizendo, não foi assim que nós aprendemos na igreja? Não. Aprendemos que depois que Adão comeu do fruto e Eva comeu do fruto, aí a pessoa peca. Só que não é assim, né? Não, eu estou dizendo assim. Espera aí, deixa eu falar de novo. Nós aprendemos na igreja que o pecado vem quando a gente comete o ato. Não foi isso? Sim. Nós vimos agora que na Bíblia é diferente. Na Bíblia, o pecado começa dentro. E quando ele nasce dentro de nós, nós já não temos poder de evitar que ele venha à luz, que ele nasça, que ele surja. Tiago diz isso dizendo o seguinte: uma vez que nós fomos engordados pelo pecado, havendo o pecado concebido, dá à luz a morte. Então, o grande problema foi que as pessoas pensaram o seguinte: não, nós somos pecadores, quando a gente cometer pecado. Aí, olhava para a criança e achava que ela não cometia pecado, mas não sabia que o pecado já estava dentro dela. Era questão de tempo para esse pecado se manifestar. Aí a gente vai vendo, a criança começa a engatinhar, e ela já está enfiando o dedo no outro, os dentinhos começam a nascer, ela já morde. Você dá um brinquedo para um, não dá para o outro, e o outro vai tomar do um, aí dá uma confusão, aí a gente já vê, é só vocês olharem. Quem tem criança em casa aí? Sobrinho, primo, filho? Eu tenho, pastor, aqui um de 9 anos, o Heitor Silas. Certo? Então, mas você já viu que desde pequeno, que se botar o brinquedo deles, ou se dissesse, até hoje, eu tenho uma neta com 16 e tenho uma com 10 e com 9. Elas têm muito brinquedo. Aí eu digo assim, esse Natal nós vamos pegar o brinquedo de vocês e vamos doar para as crianças pobres. Diga aí o que elas dizem. Não. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Então, o pecado... Aqui são dois, pastor, o Heitor e a Bianca, fica brigando por brinquedo. Então, o que acontece? Primeiro, nós somos pecadores internos. Nós já nascemos pecadores. É como se você pegasse uma castanha de caju e quando você abrisse aquela castanha, dentro do fruto que está ali dentro da castanha,
tivesse uma espécie de besouro, daquelas larvas. Assim é o ser humano. Mas além da culpa, primeira coisa, o ser humano já nasce culpado. Então, quem tem culpa precisa de duas coisas: ou receber a condenação, ou o perdão. Então, todos nós precisamos anunciar urgentemente o evangelho, porque as pessoas estão perdidas. E quanto mais cedo elas se converterem, melhor. Segunda coisa, corrupção. Também é chamada de poluição. Indica que o pecado de Adão corrompeu toda a sua natureza, a natureza de Adão. O homem é um ser corrompido, portanto, sua inclinação agora é para o mal. Então, nós temos livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio é inclinado para quê, pessoal? Para o bem ou para o mal? Pro mal, pastor. Pro mal. Infelizmente. Né? Infelizmente, o nosso livre-arbítrio, sempre que a gente usa, faz besteira. Aí, a Bíblia vai falar, vou coloquei alguns textos. Enganoso é o coração. E tem muita gente que diz assim, siga o seu coração. Quem já ouviu isso? Eita, só o que eu ouço, viu? Só o que eu ouço. Olha o que diz a Bíblia. Rapaz, olha, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, lê a Bíblia faz bem a sua saúde. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Só Deus. Então eu e você não somos bonzinhos. Nós temos atitudes boas, claro, senão a gente era um diabo. Mas a Bíblia diz que o nosso coração, o nosso interior, a nossa natureza caída é enganosa. É tanto que muitas vezes a gente deseja coisas que a gente pensa que vai nos fazer felizes, e vão nos fazer felizes, e aí a gente... Eis que em iniquidade fui formado. Davi não disse que pecou depois que nasceu, cresceu. Não, ele disse, olha, quando eu fui formado, eu já tinha uma natureza corrompida. Ele diz assim, e em pecado me concedeu a minha mãe. Ele está dizendo, eu já nasci com o interior estragado. Eu já nasci com a mente estragada. Então, o que acontece? Nossos pensamentos estão estragados. A gente tem pensamento bom, pensamento mau. A nossa sabedoria está estragada, comprometida. O mesmo ser humano que faz o remédio, a vacina para curar, faz a bomba nuclear. Até rimou. Então, diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre. Andam errados desde que nasceram. Aí Paulo diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em Paulo é sua natureza pecaminosa. Então o ser humano tem culpa e tem uma natureza que se inclina para buscar mais culpa. Resumo, nós já nascemos debaixo de condenação. Essa é a primeira parte do pecado original. Todo ser humano está debaixo de condenação e precisa urgentemente de Jesus Cristo. Segundo... pastor. Oi? E a gente sabe, só um comentário. E a gente sabe, né, pastor, na sinceridade mesmo, a inclinação, a gente percebe que é uma luta travada para você buscar as coisas de Deus e a carne réia querendo reinar. É verdade. Vocês vão ver que
À medida que a gente vai estudando, a gente vai começando a se compreender. A gente vai começando a compreender a vida. O estudo da palavra de Deus organizado, chamado teologia, principalmente essa teologia prática que a gente faz aqui, é algo que vem mudar a nossa maneira de ver o mundo, que é chamada de cosmologia. Cosmologia é a maneira como nós encaramos o mundo ao nosso redor. Então, nós vimos duas coisas. Primeiro, todo ser humano nasce culpado. Todo ser humano já nasce com a culpa. Então, todo ser humano já nasce condenado. Segundo, além de condenado, nós temos uma natureza que nos inclina para o mal, para que a gente seja mais condenado ainda. Duas coisas. Primeiro, todo ser humano nasce culpado. É a culpa. Segundo, é a corrupção, é a natureza caída. Nós temos, em segundo lugar, uma natureza que a tendência dela é para as coisas erradas. Então, o pecado original tem duas coisas. Primeiro, todo ser humano, depois que Adão cometeu o primeiro pecado, já nasce debaixo de condenação. Segundo, todo ser humano traz dentro de si, no mais íntimo do seu ser, uma natureza contaminada, uma natureza pecadora. Então, quais são os dois elementos do pecado original? São a culpa e a corrupção, que é a inclinação para o mal. Isso. Aí eu fiz aqui, ó, para as crianças aprenderem. Eu botei aqui uma planta aqui embaixo, como vocês estão vendo, e aqui nas raízes eu coloquei a natureza pecaminosa. E aqui os frutos: assassinato, homicídio, adultério. Mas a planta já vai dar fruto quando ela ainda é pequena, quando está só a raiz e as folhas. Não. Não. Você planta uma bananeira e ela só é bananeira quando dá banana? Não. Ou ela produz banana porque já é bananeira? Ela produz banana porque é bananeira. Ela produz Então, nós vamos produzir pecado porque nós já somos... pecadores. O grande problema é que enquanto está só aqui a raiz, a gente não vê. Pronto, é isso aí que eu estava vendo mesmo. Que o meninozinho já é pecador, que a criança já é pecadora, lá na raiz. E que por conta dela ser pecadora, mais cedo ou mais tarde, os frutos vão produzir. Os frutos vão aparecer. Aí vai aparecer roubo, adultério, mentira. Se ela não fosse da natureza corrompida, o fruto não nasceria. Pastor, Esses frutos nasceram em Jesus? Não, pastor, nele não há corrupção. Ele não tem natureza pecaminosa. Aí eu botei aqui, agora, quando Jesus diz, para que você veja que a natureza pecaminosa tem esse boneco aqui, e a natureza pecaminosa está aqui no coração. Aí Jesus diz, do coração do homem procedem furtos, falso testemunho, prostituição, mentira, adultério, maus desígnios, blasfêmia, assassinato. Tudo isso vem de onde, pessoal? Do coração do homem. Da nossa natureza Pecaminosa. Então prestem bem atenção no que eu vou fazer aqui agora. O diabo sabe que nós temos uma natureza pecaminosa?
Sabe sim, pastor. Aqui dentro. Pastor. Sabe ou não sabe, pessoal? Sabe? 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 Pastor. Então ele sabe que aqui dentro de cada ser humano é como uma semente que tem potencial para fazer o que não presta. Aí ele bota o assassinato, ele faz raiva, bota alguém para brigar, para esse ser humano se transformar num assassino. Porque ele sabe que se mexer com ele, a natureza dele vai se manifestar. Porque ele pode blasfemar contra Deus, devido às situações. Ele pode planejar maus desígnios, basta mexer com ele. Você quer ver se alguém é direito? Pisa no pé dela, para ver. Adultério. Então, o diabo não obriga. Mas o diabo sabe que aqui dentro tem uma natureza inclinada para o mal. Então, há uma diferença. O pecado que a Bíblia diz, no singular, geralmente, é o pecado que está aqui. É a doença da nossa alma. O que é o pecado no singular? A doença da nossa alma. Doença da alma. Então a nossa alma, desde a infância, já está doente. Correto? Sim. Certo. Correto. Certo. Não. E ela tem potencial para fazer tudo que não presta? Tem Sim. sim, pastor. Sim. Tem. Segundo o que Jesus falou. O que o diabo faz? Sabendo ele disso, coloca os estímulos. Alguém para insultar, televisão para ensinar, o mundo aí. Aí o que acontece? Isso que estava dentro de nós vai vir à tona, vai vir do lado de fora. Desejo pela mulher do outro, o adultério, o desejo de sexo ilícito, prostituição, o desejo de lucro, o roubo. Então, isso aí é ato. Ato que veio daqui. A fábrica está aqui dentro do ser humano. Jesus diz, porque de dentro do coração do homem, esse coração que o pessoal diz, siga seu coração. Jesus diz, porque do coração do homem procedem furtos, assassinatos, blasfêmia, suspeitas, malignidade, e é isso que contamina o homem. Então, isso que sai, que a gente comete, é apenas o fruto de uma semente maior que há dentro de nós. Deu para entender, pessoal? Deu sim, Eu sim, pastor. Então você vai ver aqui, ó. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado. O pecado no singular. Que pecado é esse? Pecado original. A natureza Natureza pecaminosa. pecaminosa. Então, quem é que fazia o que Paulo não queria que fizesse? A nossa natureza pecaminosa. Acertou, menino! Acertou, menino! Menino! Agora a gente começa a saber que todo ser humano tem uma rainha dentro dele, sentada no trono, a natureza pecaminosa. Qual é a rainha que domina todo ser humano que está sentada no trono? natureza Nossa pecaminosa. natureza pecaminosa. Aí quando nós nos convertemos, o Espírito Santo assume o trono. Certo? Aí diz assim, portanto, por um homem entrou o pecado. Que pecado foi esse? O pecado é a natureza pecaminosa em nós, né? A natureza Pecaminosa. 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 Pastor, deixa eu lhe fazer uma Oi. pergunta, pastor. Diga, meu irmão, gostei. Antes que o senhor passe mais adiante, assim, a minha família é católica, né? E só eu sou evangélico.
Eu sou muito criticado. O que que acontece? Outro dia eu falando sobre esse assunto, pregando para eles, o que que o catolicismo ensina? Que a criança deve ser batizada, ainda é criança, né? E eu explicando sobre a natureza pecaminosa. O que que acontece? A minha irmã disse assim, então você quer me dizer que uma criança, quando morre sem ser... ela enfatizou o seguinte, uma criança inocente que morre sem ser batizada, quer dizer que ela foi para o inferno. Aí eu fiquei sem o que dizer, né? Aí ele pergunta o que falar nessa hora. Agora você já começou a entender. O que que acontece? Primeiro, a Igreja Católica admite que a criança está condenada porque ela precisa do batismo, correto? Certo. Então, os próprios católicos se contradizem. O grande problema é porque eles acreditam que as ordenanças, o batismo, a extrema-unção, tem poder em si mesmo. Então, eles dizem o seguinte, a criança está perdida. Mas, depois que ela é batizada, o batismo salva. Porque, para eles, o batismo salva. Então, a criança que é batizada, ela é salva. Se eles acreditam que a criança precisa de salvação, é porque eles acreditam também que ela estava perdida. Deu para entender? Certo. Então, é por isso que existe, por exemplo, quando a pessoa morre sem ser batizada, a extrema-unção. Isso. Que é para, tipo, livrar a pessoa do inferno, né? Justamente. Porque a diferença, Manuel, é que nós evangélicos, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão. Alê, Sullivan, chegou foi cedo, não foi? Esse meu herege. Sarinha, pega esse teu pai aí. Então, vamos. O que que acontece? Pastor, Oi. só pegando aqui para ver se o senhor compreende bem. Porque, assim, o batismo nas águas, ele é uma confissão pública, não é isso? Isso. Que a pessoa está confessando os seus pecados ali em consciência, né? Conscientemente. Então, uma criança não pode, né, ainda pequena, ali bebezinha como eles fazem, ser consciente do seu pecado. É isso? Não, mas é porque a Igreja Católica acredita o seguinte, que a água, tá vendo a água aqui antes? Sim, pastor. Tá vendo? Então eles acreditam que a água tem poder, não é a criança, não. Deu para entender? Ah, entendi. Então quem salva é a água. Não é a criança. A criança é pecadora. Mas como eles acreditam que o batismo tem poder, por isso, eles colocam as ordenanças para a criança se batizar, fazer a Eucaristia para o Espírito Santo descer sobre ela. E antes dela morrer, se ela tiver cometido algum pecado, eles fazem a extrema-unção para garantir que ela vai direto para o céu. Porque eles acreditam que o óleo tem poder para perdoar pecados. E a Eucaristia, o Espírito Santo vem sobre a pessoa. E no batismo, a água salva. Nós não acreditamos assim, porque não é isso que a Bíblia ensina. Deu para entender, Anderson? Entendi sim, meu pastor. Entendi, viu? Deu para entender, pessoal? Deu sim. Vale a pena, está valendo a pena fazer o curso? Sim, pastor. Terminar, eu vou fazer de novo. Amém. Ei, pastor. Então, significa que, em relação a pagão, que ele diz quando a criança é batizada, ela não é mais pagã, é no sentido de que ela já está salva, quer dizer?
Porque quando ele batiza, ele acredita que a água já salvou o menino, que o menino entrou para a igreja. Nós, porque assim, deixa eu explicar as duas coisas para vocês puderem entender. A Igreja Católica acredita que a água salva, que a igreja tem poder para salvar. Nós, evangélicos, não acreditamos que a igreja tem poder para salvar. Nós acreditamos que só Jesus salva. Então, para nós, uma pessoa só é salva quando ela se converte. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Sim, pastor. Então, vamos lá. A Igreja Católica acredita nos rituais. O ritual é capaz de salvar o ser humano. Os protestantes creem que só o evangelho é capaz de salvar. Então, uma pessoa só é salva quando ela ouve o evangelho e ela se converte. Amém? Amém, pastor. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende a urgência de pregar o evangelho. A responsabilidade de pregar o evangelho. Porque se uma criancinha nascer e ela morrer, ela vai para o inferno. Deu para entender agora? Oi. Pastor, a criança mesmo assim, bebezinha, se ela, tipo, nascer, passou o tempo e morrer, ela vai para o inferno, né, pastor? A única maneira que ela pode se salvar é pela morte de Jesus. É porque alguns estudiosos acreditam o seguinte: e se uma criança morrer antes, um bebê, por exemplo, ou uma pessoa louca, que nunca teve condição de se converter, então, se ela morrer, ela poderá ser salva porque Jesus morreu por todos os homens. Mas não porque ela era bebê ou porque ela era louca, mas por causa do sacrifício da cruz de Cristo. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Então, quer dizer que por causa do sacrifício de Jesus, uma criança que ainda não chegou a uma idade da razão, que não foi exposta a palavra a ela, para nascer a fé no seu coração e crer em Jesus e confessar seus pecados, pode ser que ela seja salva pela obra redentora de Jesus, é isso? Isso. Isso é uma alternativa, certo? Mas não há na Bíblia nenhuma indicação disso. Isso é o que estudam alguns teólogos e creem. Mas o certo, qual é o certo que a gente tem? É que toda pessoa só é salva se ouvir e crer no Evangelho. Deu para entender? Deu sim. Pastor, deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta sobre o texto, para o senhor fazer um exegese desse texto que a gente ouve muito falar, para afirmar que crianças, nesse caso, são salvas. Que alguns falam, não sei se a exegese está certa, está correta a interpretação, é hermenêutica, que é que dizem sobre aquele texto, quando os discípulos, as crianças, vieram até Jesus e ele disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual a exegese hermenêutica ali, pastor? Ali é fácil. Esse pessoal nem heresia sabe fazer. Jesus, ele, quando fala de criança, ele não está falando de menino. Ele está falando dos seus discípulos, né? Que eram como crianças. As crianças vinham. E aí o povo queria impedir das crianças chegarem. Aí Jesus usava as crianças, botava o menino no colo e dizia: deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Aí depois ele pega esse ensino e ele diz assim: quem não se fizer como criança, né? Ou seja, for humilde, vir para Jesus, não herdará o reino do céu. Não é que uma criança vai se salvar,
Jesus pegava os exemplos, ele olhava para os pássaros, ele dizia, olha, meu pai alimenta. Ele olhava para as plantas e dizia, olha, nem Salomão se vestiu. Ele olhava para as crianças. Vocês vão ver isso lá no meu canal, quando eu estiver ensinando sobre, eu estou ensinando lá no meu canal no YouTube. Quem já é aí inscrito lá? Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Eu sou, pastor. Eu sou pastor também. Pronto. Quem não é, vá lá. Tem mais de 600 aulas. Então, o que acontece? Jesus está falando, quando Jesus diz assim, o meu pequeno rebanho, ele está falando de pequenas ovelhas? Vamos lá, pessoal. Vai, Anderson. Não, pastor. Não, claro Não, que não. pastor. Então, quando ele fala em meus pequeninos, ele está usando as crianças para falar dos seus discípulos, que estavam abandonando a família para seguir a Jesus, estavam sendo caçados pelo mundo da época, porque seguir a Jesus era a coisa mais difícil do mundo. Então, Jesus diz, bem-aventurados sois, pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar a vocês o reino dos céus. Então, quando ele diz assim, deixai vir as minhas criancinhas, ora, o fundador do Espiritismo, Leon Rivail Hippolyte, que mudou o nome para Allan Kardec, ele disse que as crianças é quando o menino nasce. Por quê? Porque não entenderam nada. Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que criancinha que Jesus estava falando ali? Seus discípulos, e não os meninos. Porque depois ele diz assim, quem não se fizer como um menino desse, não entrará no reino dos céus. Deu para entender? Então Jesus estava falando, deu sim. Então, pastor, deixa eu ver se eu peguei aqui a interpretação. Então, Jesus estava falando da idoneidade espiritual deles ali, do caráter espiritual deles, né? Que eram humildes. Ele está falando dos discípulos. Ele está falando no crescimento espiritual deles. Isso, ele está falando dos entendimento que eles discípulos. estavam. Na Não, falta de entendimento. deixa eu explicar de novo. Deixa eu explicar de novo. O que acontece? A nação de Israel são os filhos de Deus. Aí você está numa nação que você é filho de Deus. Então todo mundo se orgulhava. Você é filho de Abraão. Então, como é que o povo se sentia? Superior ou inferior? Superior, viu, pastor? Os judeus se sentiam. Como é que os judeus se sentiam? Os judeus se sentiam superior, né? Superior ou inferior? Superior, pastor. Aí Jesus está onde? Pregando na África? Jesus está lá pregando no meio do povo judeu, né, pastor? No meio do povo judeu, que se achava grande, adulto, maduro. Aí Jesus vem passando. Aí vem os meninos, as crianças, correm para Jesus. Jesus aproveitava tudo para ensinar. Os do caminho, né? Que era pequenininho, né? Era aí. Calma, deixa eu ensinar. O que acontece? Vou explicar de novo. O judeu se achava adulto, filho de Deus, maduro, e o povo da promessa, melhor que todas as nações do mundo. O povo de Deus, que tinha Deus, e os fariseus se gabavam mais ainda. Aí Jesus, vendo o seu discípulo, Jesus quer ensinar diferente. Jesus não quer que seus discípulos sejam arrogantes, que se achem os tais, o último refrigerante do deserto, a última bolacha do pacote. Aí Jesus aproveita, vem as crianças. Os discípulos querem impedir. Jesus disse, não as impeçais. Não as impeçais.
Deixai vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Aí Jesus olha e diz, ó, pessoal, como nós dizemos aqui no Ceará, ó, negrada. Como eu digo aqui, olha aí, meus alunos, Jesus está botando as crianças no colo e diz, ó, se vocês não se fizerem como essas crianças, se vocês não agirem com simplicidade, com pureza, se vocês se acharem grandões, como o povo de Israel, vocês nunca vão querer o reino. Mas se vocês forem como essas crianças, vocês vão entrar no reino. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte: ele está dando uma pancada no orgulho dos fariseus. Ele está dizendo, olha, os fariseus se acham, eles são adultos, eles são os filhos de Deus. Eles não precisam do reino porque eles já têm o reino. Jesus diz com vocês, não é assim não. Se vocês querem entrar no reino, não ajam como eles. Ajam como essas crianças que vêm a mim, que me procuram, que sentam no meu colo, que confiam em mim, que não me rejeitam como eles. Porque enquanto os pais daquelas crianças rejeitavam a Jesus, aquelas crianças estavam sentando no colo dele. Então Jesus está dizendo, olha, vocês devem agir não como os pais deles, mas como esses aqui. Vir humildemente e se dobrar diante de mim. Deu para entender, pessoal? Eita, Glória. Deu, Agora pastor. deu sim, viu, meu pai? Ah, Foi então, forte. Glória a Deus. então agora vai falar de pecados no plural. Então, pecado no singular, geralmente, nem sempre, mas geralmente, dependendo do contexto, vai falar da nossa natureza pecaminosa. Enquanto pecados vai falar dos atos. Então, é mais ou menos assim, eu vou fazer uma ilustração. A natureza pecaminosa, ela é como uma árvore. E os atos são os frutos. A natureza pecaminosa é uma fábrica. Os pecados são produtos. A natureza pecaminosa é uma fonte. Os atos pecaminosos, adultério, roubo, é o que jorra dessa fonte. A natureza pecaminosa é como uma mãe. Os atos pecaminosos são os filhos gerados por essa mãe. Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Deu sim, pastor. É por isso, irmãos, que o mundo evangélico tem falhado, porque combateu o efeito e não a causa. Porque tentou mudar a roupa sem mudar o coração. Porque tentou mudar o cabelo, o vestuário, o lado de fora, sem mudar o lado de dentro. O mal do ser humano não está do lado de fora, está dentro. Então, enquanto ele não nascer de novo, ele vai continuar pecando. Não importa quanto nós endureçamos na doutrina. Não importa se a igreja diz, você não pode assistir televisão, você não pode ouvir o rádio, você não pode jogar bola, não importa. O pecado está dentro, o mal está dentro. Só o novo nascimento pode mudar o ser humano. Então, olha o que desceu. Ele disse a ela, os teus pecados, todos os atos que você cometeu, te são perdoados. Filhinhos, escreva-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, os adultérios, as blasfêmias. Deu para entender, pessoal, a diferença? Deu, pastor. Amém. Então lá. Mas você responde, pessoal, pelo amor de Deus, porque senão você mata o professor.
É que o meu mouse está com problema. Então, nós já vimos. Geralmente, quando o pecado acontece, vem no singular, geralmente, não é sempre, ele significa a nossa natureza caída. Aquilo que gera, aquela fábrica, aquela mãe que gera filhos, que a gente chama de pecado. E pecados, no plural, geralmente, significam os atos gerados por essa natureza. Então, onde é que tem que mudar? Vamos lá, pessoal. A parte do plural, né, pastor? Também, Tem que mudar que eu acho onde? mais visível. Do plural, que é os pecados, né? Seus pecados. Quando fala, Não. Se o você elo da... deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma fábrica Certo. que faz disco pirata, todo tipo de coisa pirata. Sei. Certo? Pendrive pirata, máquina pirata, e espalhou pelo Brasil. Se você prende os produtos, mas deixa a fábrica aberta, o que ela vai fazer? Eita. Vai fazer tudo de novo. O pastor tem que mudar a natureza, é isso? Então, calma. Deixa o Mike. O que você vai fazer, Mike? O que ela vai fazer? Se a gente deixar a fábrica aberta, no caso, ela vai estar disponível sempre para que seja possuído, né? Outras pessoas podem entrar e fazer o que quiser. Então, vai estar disponível para o errado sempre, né? Ah, então onde é que você vai ter que fechar, se você quer acabar os produtos piratas? Então, no caso, eu tenho que fechar a fábrica para que não haja nem saia, nem entra mais, né? Então, roubo, prostituição é pecado. Mas se a gente combater só o roubo, a prostituição e não nascer de novo, nunca vai acabar o roubo nem a prostituição. Então, o problema maior está na nossa natureza pecaminosa, que só a conversão verdadeira, levada pelo Evangelho, que traz a habitação do Espírito, pode fechar essa fábrica miserável. E aí sim, o produto vai diminuir. Aí sim. Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Deu, Sim ou não? deu sim, pastor. Então, o mal está fora de nós ou dentro? Está dentro, Dentro, pastor. pastor. Dentro. Então, o mal está onde? Dentro, pastor. Dentro. Então, está aí o problema. O grande problema foi que, muitas vezes, a igreja combateu o efeito. Combateu o adultério, mas nunca fechou a fábrica. Aí, a fábrica voltava a fazer mais adultério, mais suicídio, mais homicídio, mais matricídio, que é assassinato de mãe, mais feminicídio, mais roubo. Por quê? Porque a fábrica estava aberta. E aí as igrejas vieram e tentaram fechar, vender o produto. Não, aqui nessa igreja, a gente não assiste televisão, a gente não vê mulher pelada, aqui nessa igreja a gente não rouba. E a pessoa com vontade de roubar. E a pessoa com vontade de adulterar. Então, a fábrica estava aberta. Aí Jesus vem e diz, sabe o que contamina vocês? Não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Porque o que sai vem do coração. É isso que contamina o homem. Deu para entender agora? Pastor, Deu sim, pastor. Pastor, então, nós temos que mudar nossa natureza pecaminosa, certo? Isso. Nós Aí- não, né? O Espírito Santo.
Certo. Aí é o seguinte, o Espírito Santo ele faz morada no templo, que somos nós. Isso. Então nós temos que, mudando a natureza, é deixar de produzir, no caso, Os falando frutos ruins, isso, para falando produzir o questão da fruto do fábrica, Espírito. e fazer, deixar essa produção má para que o Espírito Santo faça morada, é isso? Aí o Espírito Santo vai produzir o fruto bom. Bom, Entendeu, né? amém. Então, pessoal, enquanto nós não formos convertidos de verdade, o fruto ruim vai aparecer. Porque o fruto ruim na vida de um crente significa que a fábrica velha não foi fechada. Significa que a árvore velha não foi arrancada. Significa que a fonte velha continua jorrando. Significa que a natureza pecaminosa ainda está no trono. Agora, quando nós nos convertemos. Por isso, e repito, a urgência de nós pregarmos o verdadeiro evangelho. Porque, e tão somente porque, a única coisa capaz de fazer o ser humano nascer de novo é a palavra de Deus. E uma vez que ele nasceu de novo, o Espírito Santo ocupa o trono da sua vida, e aí o fruto muda. De prostituição para amor, para longanimidade, benignidade. Deu para entender? Deu sim, pastor. Pronto. Eu, pastor. Então vamos pregar o evangelho. Se você entender, mas não pregar, não fez nada. Então, agora nós vamos falar sobre a natureza do evangelho, a natureza do pecado. Natureza do pecado é o que é pecado. Porque geralmente o pessoal não sabe. Então nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre pecado, o que é pecado. Porque tem muita gente que condena o que Deus não condena. E acha pecado o que Deus nunca disse que era pecado. Por quê, coitado? Porque nunca soube o que era pecado. Então, quando a gente estuda a natureza de alguma coisa, nós estamos estudando o que é. Então, primeiro, nós vamos dar a definição bíblica de pecado. Preste bem atenção. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Ah. Então, por causa do pecado, nós transgredimos a lei, não foi isso? Adão transgrediu? Sim. Então Sim, ele tem culpa. transgrediu. Então nós temos culpa. Nós temos Culpa. culpa. Aí o que acontece? Mas nós temos uma natureza caída. Essa natureza caída, pecaminosa, ela se inclina para obedecer a lei de Deus ou para desobedecer? Para desobedecer. Desobedecer, pastor. Ah, a palavra transgressão quer dizer pular uma cerca. O que quer dizer a palavra transgressão? Pular uma cerca. Ah. Preste bem atenção a isso que eu vou dizer agora. Isso é teologia gilbertiana. Muita gente pensa que os mandamentos de Deus são para ferrar com a gente. Muita gente pensa assim, rapaz, Deus proíbe tudo para a gente. Tem até aí nas redes sociais um homem dizendo, rapaz, tentei ser crente, mas é a coisa mais difícil que tem de ser evangélico. Não pode isso, não pode aquilo. Alguém já viu isso na rede social?
Vi sim, Sim, um pastor. senhorzinho da carroça. É um rio, né, que tem lá. Então, o que acontece? O que são os mandamentos de Deus? Preste bem atenção à ilustração que eu vou fazer. É como se você morasse numa ilha linda, maravilhosa, com todo tipo de árvore, com grama. Você tivesse uma casa no meio da ilha. Só que lá na ponta da ilha a ilha era em cima de um vulcão, e lá na ponta de cada ilha só tinha um lugar para descer. Nos outros, tudo era despenhadeiro. Tudo era queda. E lá embaixo tinha pedras pontiagudas. Então, quando você chegava na beira, ali você olhava lá para baixo, havia um perigo da pessoa cair. Então, você podia rodar pela ilha inteira. Mas se você chegasse na beira do abismo, o que aconteceria? Qual era o perigo? De cair, uma queda, né? De Aí. cair. Aí chegasse alguém percebendo isso e fizesse uma cerca dizendo assim, não passe, perigo. 2 cercas, uma cerca depois, não passe, perigo. Outra cerca depois, e assim fizesse várias cercas. Ela estava querendo fazer o quê? Ferrar com a vida das pessoas? Estava alertando, Não, né? preservando, né? Estava Não, alertando. perguntei. Vou perguntar de novo. Ela estava querendo ferrar com a vida das pessoas? Não. Não, Não. Ela estava Não, o quê? Ela estava querendo o quê? Advertir, fazer um alertar, alerta, salvar, né? Proteger. G. proteger. Então, quando Deus deu os mandamentos, mandamento é como uma cerca. Não é para impedir que eu seja feliz. É para impedir que eu me despenque no despenhadeiro. Deu para entender, pessoal? Deu. sim, pastor. Sim ou não? Sim. Então, os mandamentos de Deus não são para nos impedir, para cortar o nosso barato, para nos fazer infelizes. É Deus dizendo, meu filho, não passe daqui. Meu filho, não passe daqui, porque se você passar daqui, você vai se esbagaçar lá embaixo. Então, cada mandamento é prova do cuidado de Deus para conosco, do amor que Ele tem, e não para nos ferrar. Deu para entender? Deu, Deu sim. Eu, pastor? Vai poder explicar isso para alguém agora? Sim. Porque o grande problema, pessoal, é que a teologia é a base de tudo. Você não vai poder evangelizar se você não souber o que é pecado. Agora eu pergunto, vai ficar mais fácil para vocês agora? Sim. Com certeza. Vai sim, viu, pastor? Então quando você for discutir com alguém, você vai dizer, espera aí, se eu dissesse a paz, não vou ser crente não, que Deus quer me ferrar. Aí você conta a história da ilha. Pastor. Mas me diga uma coisa. Diga, mano. É só substituir quando Deus falou para Adão, disse, olha, se comer dessa fruta, dessa árvore do jardim, certamente morrerás. É só substituir pelos mandamentos. Ou então substituir pela história da ilha. Pela história da ilha. Que a pessoa vai ficar... Aí você pergunta assim, quem fez essas cercas? Estava querendo ferrar a pessoa ou proteger? Aí todo mundo vai dizer, proteger. Aí você diz, assim mesmo Deus. Deus fez desse jeito. Mas o que a gente faz, pessoal? Quando a gente vê a cerca? Muitas vezes ultrapassa, né, pastor? Isso é o nome de transgressão. Qual é a nossa natureza? Pecaminosa. Pecaminosa. Sim, mas qual é a vontade que nós temos? Pular, Pular a cerca e descobrir o que é que tem do outro Errar, né? lado.
É por isso que a gente se estrepa. Porque tem lá a lei, tem lá cerca, não passa. A gente diz assim, vou passar só essa vez. Aí tem a segunda cerca, a gente diz assim, vou passar só essa vez. Quando cai lá no despenhadeiro, aí diz assim, Deus, cadê o Senhor? É assim? Vixe, é mesmo, viu, pastor? Aí agora vocês vão poder evangelizar e dizer para as pessoas, olha, você passou todas as cercas. E agora você está estrepado e quer botar a culpa em Deus? Vou contar uma história para vocês. Um homem fazendeiro tinha uma fazenda e ele tinha muita proteção, cachorro, cerca elétrica, jagunço. E um dia ele foi à igreja e ouviu o Senhor, o pastor pregando, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o pastor era daqueles que dizia, receba essa palavra. Ele tomou e disse, olha, a partir de agora, nada de cerca elétrica, nada de jagunço, nada de cachorro. O anjo do Senhor está ao meu redor. Nunca mais que eu vou cuidar em ter medo de nada. Agora eu vou. Aí o pastor disse, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, meus irmãos. E os livra. Ele saiu da igreja, foi para casa. Quando ele chegou no meio do caminho, ele disse, rapaz, eu vou atravessar pela fazenda do vizinho para chegar em casa mais rápido. Quando ele foi entrando na porteira, tinha um homem. E o homem disse assim, meu senhor, não vá por aí. Sugiro que o senhor continue seu caminho. E se rapaz, por aqui eu corto, eu economizo. Ele disse, mas é porque tem um touro aí que é valente. O touro é bravo, o bicho é forte. Ele disse, eu acabei de vir da igreja e o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu tenho. O homem insistiu, o homem na porteira. Meu senhor, por favor, não entre aí. O senhor está correndo risco. Ele disse, rapaz, eu sou crente. Eu creio na palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor do que eu tenho. Pela terceira vez, o homem insistiu e insistiu bastante. Não vá. Eu peço por tudo que o senhor crê, não vá. Ele disse, eu vou. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor. Quando ele foi atravessando a fazenda, de repente ele deu de cara com o touro. E aí o touro começou a fungar, a esfolegar, a cavar o chão. E aquele homem ficou procurando o anjo. E nada do anjo apareceu. E o touro vindo para cima. E o touro vindo para cima. E aí, quando ele viu que o anjo não vinha para salvá-lo, ele saiu na carreira. E como nós dizemos aqui no Ceará, o touro saiu, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Menino, para escapar, para não morrer, ele se jogou por debaixo da cerca. Se rasgou todo. E saiu bravo. Cadê o anjo? Pastor mentiroso. Cadê o... Foi bater na igreja. Quando chegou na igreja, disse, pastor, disse, diga, meu filho, o senhor não disse que o anjo do Senhor estava ao redor dos que acampa ao redor dos que o temem e os livra? Ele disse, é. O senhor não falou a verdade, não, pastor. Eu disse, por quê, meu? Ele disse, porque eu entrei numa fazenda ali agora e um touro quase que me mata. Olha o que eu estou aqui. Cadê o anjo do Senhor? Onde está, pastor, o anjo do Senhor que o senhor falou? O pastor calmo disse, estava lá na porteira, dizendo para você não entrar. Estava lá na porteira. Era o homem dizendo para você não entrar. Deu para entender, pessoal? Sim. Eu sim, pastor. Então, os mandamentos de Deus são para que a gente não passe. Mas, infelizmente, a gente passa.
Então, Deus abençoe a todos. Há alguma pergunta? Então, até a nossa próxima aula. E continua a promoção. Se você conseguir alguém para vir para o curso e ele se matricular, se você estiver devendo algum mês, aquela matrícula dele já serve para pagar seu mês. Se você não está devendo, e você conseguir uma pessoa e ela me ligar e disser, pastor, eu quero fazer esse curso. E na hora que ela se matricular, a sua mensalidade, por exemplo, mensalidade você vai pagar em dezembro. Se alguém que você conseguiu, essa mensalidade eu já vou avisar. Eu vou dizer, fulano, sua mensalidade está paga, porque o fulano que você indicou, ele acabou de se matricular. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Agora eu pergunto, o curso está sendo bom para vocês? Está sendo uma bênção, viu, pastor? Agora eu pergunto, família que tem sido... a gente fica com bênção só para nós? Não, senhor. Não, pastor. Então, chegue na sua igreja e diga, rapaz, olha, eu estou sendo abençoado. Rapaz,